Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse novo semestre aí, né? E aí, depois de nós passarmos pela teoria geral, a parte geral, né, do artigo 1º ao artigo 120, nós passamos ali que ele se divide em 3 partes: teoria da lei penal ou da norma penal, que vai do artigo 1º ao artigo 12, a teoria do delito, né, ou a do crime ou do fato punível, que vai do artigo 13 ao artigo 31 do Código Penal, e também a teoria da sanção penal, que é da pena ou das consequências, que vai do artigo 32 ao artigo 120, e fecha a conta aqui dessa parte, a parte geral do Código Penal. E entramos hoje, né, na parte especial dos crimes em espécies, artigo 121 ao artigo 361 do Código Penal. Eu quero deixar para fazer as eventuais ponderações na nossa aula, que será ministrada logo mais à noite. Nesse período, nessa parte inicial, que diferentemente do outro semestre que eu trabalhei com a outra turma, a aula ficava muito longa. O que eu fiz? Eu dividi em 4 vídeos. Nós falaremos agora dos crimes contra a pessoa, do artigo 121, né? Falaremos. Depois nós falaremos das privilegiadoras e qualificadoras. Posteriormente falaremos sobre o feminicídio e terminaremos com os crimes funcionais. Então ficará 4 vídeos curtos para que vocês possam estar assistindo, porque ficava um vídeo de 1h40, 1h30, e muitos reclamavam, diziam que não assistia por esse motivo, né? Mas desculpa só rapada, nós já sabemos que aluno, mesmo que agora mudando entrando com essa nova didática, né, para que vocês possam estar assistindo aí. Dos crimes contra a vida, né? Dos crimes contra a vida. O direito à vida, ele está consagrado onde? Lá no artigo 5º, caput da Constituição Federal, que é um direito fundamental do ser humano. Trata-se de direito superestatal, inerente a todos os seres humanos, aceito por todas as sociedades. E é imprescindível para quê? Para a manutenção e para o desenvolvimento da pessoa humana. E é por esse motivo que o direito fundamental, em duplo sentido, ele vai se tornar o quê? Ele se tornará formal e também material automaticamente. Nesse contexto, senhores, vamos verificar que formalmente constitucional, porque ele traz um valor constitucional formal, né? Esse status constitucional por terem o quê? Por terem sido elaboradas por meio desse processo legislativo mais complexo, em um processo legislativo onde? Ordinário automaticamente. Materialmente, por quê? Constitucional. Porque o seu conteúdo se refere única e exclusivamente à estrutura do Estado. É essa organização dos poderes e aos direitos aos direitos e garantias fundamentais. Não bastasse essa previsão legal no artigo 5º da Constituição Federal, o caput, o direito à vida ele vem reforçado nos artigos 227, caput, e artigo 230, caput também da Constituição Federal. O direito à vida, ele é relativo, tá? Quando alguém te perguntar, se o professor te perguntar, o direito é absoluto? Não, ele é relativo. Por quê? Porque ele pode sofrer limitações, nesse contexto. Que aí, desde que não sejam limitações arbitrárias também. Porque vai se sustentar, nesse contexto, os interesses maiores do Estado. E aí, mesmo de outros seres humanos aqui nesse contexto. E trazido pela própria Constituição Federal, que autoriza a aprovação da vida humana quando admite a pena de morte em tempo de guerra, aí, como já é elencado, né? Artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, a linha A. Ademais, o Código Penal, ele vem e afasta a ilicitude do fato típico.
praticado com a legítima defesa que nós estudamos no período anterior. Lá no artigo 25, né, que vem uma justificante. E exemplificadamente, nós vamos ver a morte daquele que agride uma pessoa com a intenção de matá-la. Também temos as hipóteses em que o aborto é permitido. Artigo 128 do Código Penal. E tais casos, a vida, ela pode ser sacrificada para preservar a vida de outro. Ou então para preservar a vida de quem? Dessa gestante e a sua dignidade quando a gravidez é resultado de quê? De um estupro, automaticamente. Os crimes contra a vida, nós vamos ver que eles pertencem, quem é o julgador desses crimes contra a vida? É o tribunal do júri, né? E aí nós passamos a verificar a sua espécie, competência e a ação penal. São 4 crimes contra a vida, é o homicídio, o induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio e também hoje trazido para dentro do Código Penal a automutilação, o infanticídio e também o aborto. Então, ficaria, né, 4, o homicídio, o induzimento ou instigação ao auxílio ao suicídio e também a automutilação e infanticídio e o aborto. O direito penal, ele buscou, senhores, proteger integralmente o direito à vida do ser humano. E essa concepção, ou seja, previamente ao nascimento, a competência, salvo o homicídio culposo, do artigo 121, parágrafo 3º, que estudaremos nas próximas aulas, né, e também em face dessa presença de culpa, o induzimento, instigação ao suicídio e a automutilação do artigo 122, segundo alguns autores, alocam aí erroneamente entre os crimes contra a vida. Eles dizem que esses crimes estão alocados de forma errônea, tanto o homicídio culposo, né, bem como a automutilação, todos os demais delitos são julgados aí pelo tribunal do júri, né, em atendimento à regra prevista no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 38, a linha D da Constituição Federal, tá certo? A ação penal será sempre pública e incondicionada, onde não impede por inércia do Ministério Público, né? Vale se ressalvar isso, que a utilização da ação penal privada subsidiária da pública, que é garantida aí no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, tá certo? Nesse contexto aqui. O homicídio, artigo 121, né, o seu conceito de homicídio. O homicídio é o quê? É um crime contra a vida, né? Para Kleber Masson, ele fala que trata-se de um direito formal e material constitucional, conforme nós já falamos. Não obstante, ela tem uma natureza, também que já falamos, relativa. Por quê? A admissão da pena de morte em tempo de guerra é essa exceção, conforme disse aí o artigo 5º, artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. E aí a legítima defesa também, artigo 25, e o aborto em determinadas situações legais previstas em leis, artigo 28 caput, tá? Já para o Rogério Sanches, né, promotor de justiça, ele diz que trata-se de uma injusta morte de uma pessoa praticada por outrem, né, conforme proclama Nelson Hungria. O homicídio é o tipo central dos crimes contra a vida e é o ponto culminante na orografia dos crimes. É o crime por excelência. Homicídio é a supressão da vida humana extrauterina, né, praticado por outra pessoa. E aí eu trago a atenção dos senhores aqui, se a vida for intrauterina, né, estará caracterizado o quê? O delito do aborto e não o homicídio, tá? Mas mesmo assim, vai para o tribunal do júri. Se já iniciado o trabalho de parto, a morte do feto configura homicídio
ou também pode configurar infanticídio. Mas como eu disse aos senhores, quais são os crimes que vão para o tribunal do júri? Quais são os 4 crimes contra a vida, né? Quais são eles? Homicídio, induzimento ou instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, o infanticídio e também o aborto, tá certo? Quanto à topografia do homicídio, basta dar uma leitura simples nós vamos verificar aqui no caput, né? Ele seco, liso, sem nada, sem nenhuma amarra, sem nenhuma qualificadora. Ele é homicídio, homicídio doloso simples, tá? E aí, os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º são ali todas... stop! O primeiro dele é o homicídio doloso, o parágrafo 1º é o homicídio doloso privilegiado. O parágrafo 5º é o perdão judicial, né? Que nós estudamos no semestre passado aí. Não sei se os senhores vão se recordar. Se não recordar, pergunta, né? E aí agora nós estamos vendo o parágrafo 2º, é o homicídio doloso qualificado. E aí o 4º tem uma majorante da pena, o 6º e o 7º, né? O 6º é sobre o crime funcional, né? Os da milícia, perdão, o das milícias. O 7º e o 7º é do feminicídio, tá bom? E aí falaremos dele de forma apartadas, cada um deles aí, para que vocês possam ter um melhor aprendizado neste contexto aqui. Vamos nos certificar para não ficar no campo das especulações. Então, nós temos aí o parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º que vai falar da causa de diminuição, né? Nessa topografia do homicídio, nesse contexto. O parágrafo 1º é essa causa de diminuição. O parágrafo 2º são as qualificadoras, né? Que tem a mediante paga, por motivo fútil, por emprego de veneno. A 5ª, a da traição. A 4ª, quer dizer, a 5ª é para assegurar a execução. A 6ª já entra no feminicídio, onde trataremos dela. E o parágrafo 2º, senhores, né? O parágrafo 8, o inciso 8º, o 7º é contra as autoridades, o inciso 8º foi vetado, o parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º, e aí vai entrar o homicídio culposo do parágrafo 3º, tá bom? Parágrafo 2º, o homicídio doloso qualificado aí. E aí tem as causas de aumento de pena do parágrafo 4º, 5º, 6º, 7º e os incisos dele elencados sobre relativo o parágrafo 7º. A pena é aumentada aí de 1/3 até a metade, né, do crime aí, se for praticado em razão do sexo feminino, tá certo? E aí, pessoal, nesse contexto, o homicídio, né, nesse contexto nós fizemos aí algumas observações pontuais aqui, há de ser feita, né, para entrar nesse contexto. A primeira delas, né, é o homicídio préter-doloso. O homicídio préter-doloso, ele não está previsto aqui, né, ao teor do artigo 121, conforme eu falei, do Código Penal. Trata-se de uma espécie qualificada de lesão corporal seguida de morte. Em causa, o resultado morte ocorre a título de culpa. Configura-se essa lesão corporal seguida de morte, prevista do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, e não sendo, né, crime doloso contra a vida, não é julgado perante o tribunal do júri. Quanto ao homicídio versus genocídio, outro dado importante de se fazer é que o crime de genocídio tutela a diversidade humana, né, que ele tutela essa diversidade humana e ele tem caráter coletivo ou transindividual, por quê? Não atraindo por si só a competência aí do tribunal do júri. Ocorre que uma das formas de praticar o genocídio por meio da morte de membros de grupos aí, de grupos de etnias, né? Aí Kleber Masson, ele vem para ficar claro, ele diz o seguinte,
que o genocídio é a destruição total ou parcial de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. A competência e o juízo é comum e não do tribunal do júri. Segundo o STF, no caso de genocídio com morte, responde por homicídio, mais genocídio em concurso formal impróprio. A lei é a Lei 2.889 de 1956, trata-se do genocídio, né? Que é matar membros do grupo. As penas do artigo 121, parágrafo 2º, né? Com as penas lá elencadas no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso, a letra A, tá certo? Crimes contra a segurança nacional versus o homicídio. O homicídio pode ser transferida do Código Penal para as leis extravagantes, né, em decorrência das características da vítima aí nesse contexto, tá? Quem mata dolosamente e com a motivação política, o presidente da República, né, que seria uma bênção, né? Ou do Senado Federal, ou da Câmara dos Deputados, ou do Supremo Tribunal Federal, incide no crime definido no artigo 121 da Lei 7.170 de 1983. Falei uma benção, entre aspas, né? Brincadeira, tá? Assim, se a motivação política ela for contra os agentes mencionados, restará afastado o delito do homicídio aí, nesse contexto que nós falamos, tá? E já entrando no nosso primeiro item, que é o homicídio simples, artigo 121, matar alguém. A pena é de reclusão de 6 a 20 anos, tá? A conduta trata-se de crime de conduta livre, tá? É classificado como crime de conduta livre porque não existe no artigo 121 um meio específico para se praticar o crime de homicídio. O homicídio pode ser praticado tanto por meio de ação quanto por meio de omissão. No tocante à omissão, será praticado pelo denominado garantidor, né? Isto porque ele devendo, né, e podendo agir, não faz, conforme o artigo 3, parágrafo 2º do Código Penal. Em que momento acontece a morte? Eis aí a questão. E aí, né, se verifica com a cessação da atividade encefálica, né? Para a Sociedade Americana de Neurologia, né, de neuroradiologia, perdão, né, a morte encefálica é o estado irreversível de cessação de todo o encéfalo e as suas funções neurais, apesar da atividade cardiopulmonar poder ser mantida nesse contexto por avanços do sistema de suporte vital e mecanismo de ventilação. Para Kleber Masson, né, em direito penal comentado, ele fala que é o verbo matar. Trata-se de forma livre, praticada por ação ou por omissão, de forma direta, manuseadamente diretamente pelo agente aqui nesse contexto, ou de forma indireta, que é o meio de execução manipulado indiretamente pelo homicida. Os meios de execução podem ser materiais, os que assolam a integridade da vítima, do ofendido, ou morais. A morte é produzida por um trauma psíquico. Cumpre destacarmos aqui, senhores, que o meio de execução empregado poderá o quê? Caracterizar uma qualificadora. Emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia e outro meio insidioso ou cruel aí, ou que possa resultar um perigo comum. Quanto ao sujeito ativo, né, trata-se de crime comum, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, não exige uma qualidade especial do agente. Quanto ao sujeito passivo, é qualquer pessoa viva. É necessário que seja o quê? Após o nascimento. O homicídio ele protege a vida humana extrauterina, tá bom? E tutela a vida extrauterina iniciada com o parto, né? Essa extrauterilidade aí nesse contexto, tá? É necessário pelo menos o início do parto para que o crime de homicídio ocorra.
antes do início do parto da vida intrauterina, não é protegida pelo artigo 121, mas pelo crime de aborto. Quanto ao início do parto, afirma que se dá com a dilatação do colo do útero, enquanto outra parte da doutrina defende aí que será com o início das contrações. Por fim, a doutrina minoritária exige o início do desprendimento das entranhas maternas. Para Rogério Sanches, né, o nascimento não se pode produzir espontaneamente pelas contrações uterinas, mas ocorre, né, em se tratando de cesariana nesse contexto. Nas hipóteses em que as contrações expulsivas são induzidas por alguma técnica médica, o início do nascimento é sinalizado pela execução efetiva da referida técnica ou pela intervenção cirúrgica, que é a cesariana. Segundo o STJ, na quinta turma, já se manifestou no HC 228/998 de Minas Gerais, iniciado o trabalho de parto, não há que falar em aborto, mas sim em homicídio ou em infanticídio. Não se mostra necessário para que o nascituro tenha respirado para configurar o crime de homicídio. O tipo subjetivo, senhores, é qual? É o dolo, esse animus necandi, o animus consciente. O homicídio poderá ser praticado tanto de forma dolosa, simples, privilegiado e qualificado, quanto culposo, né, quanto na sua modalidade culpa, que é o culposo. Aí uma observação que aqui quero fazer é o que? Cabe suspensão condicional do processo unicamente no homicídio culposo, olha que bênção, né? Desde que presentes os demais requisitos aí exigidos lá pelo artigo 89 da Lei 9.099/95. Outra observação que eu vos faço é que o seguinte, o homicídio culposo que se dá na direção do veículo automotor encontra-se tipificado onde? Lá no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? E aí o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro traz a seguinte redação: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, as penas de detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir o veículo automotor. A consumação trata-se de um crime material, consumando-se com o fim das atividades encefálicas. Quanto à prova da materialidade, se realiza pelo exame de necrópsia, né? Esse exame de necrópsia, né? Para que se atestará a morte. Cuida-se de crime instantâneo, mas há quem sustente aí, né? Partes dos doutrinadores, que é um homicídio, um crime, seria um crime instantâneo de efeitos permanentes. A consumação ocorre em um único momento e os seus efeitos são imutáveis. Quanto à classificação doutrinária, o homicídio é crime simples, comum, né? É crime simples porque atinge um único bem, comum porque pode ser praticado por qualquer pessoa, material porque o tipo contém uma conduta e o resultado naturalístico exigido, este último, morte para a consumação, de dano porque reclama a violação, a efetiva lesão de um bem jurídico, quanto a de forma livre, admite qualquer meio de execução, quanto comissivo é a regra geral, né? Ou omissivo, impróprio, espúrio ou comissivo por omissão, quando presente o dever de agir, tá certo? Há também o que considera instantâneo de efeitos permanentes, como eu já disse aos senhores. Em regra, ele é plurissubsistente. A conduta de matar pode ser fracionada em diversos atos e progressivo. Para alcançar o resultado final, o agente passa necessariamente para a lesão corporal, que é crime menos grave, rotulado aí nesse crime um crime seria rotulado como crime de passagem, tá certo? A ação penal e competência, o crime de ação penal pública incondicionada, a competência
é do tribunal do júri para as modalidades dolosa e do juiz singular para o homicídio culposo. O crime de homicídio simples só será hediondo quando praticado pela atividade típica de grupo de extermínio, né? Nesse contexto, aqui cabe se frisar, seria até uma pergunta de prova nesse contexto, onde o crime de homicídio simples só será hediondo quando for praticado por crime de extermínio. Para César Roberto Bittencourt, o grupo de extermínio é aquele que mata generalizadamente indivíduos pertencentes a determinados grupos de extermínio, tá? De forma generalizada. Homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado é uma causa de diminuição de pena, né? E o parágrafo 1º diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo relevante valor social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A natureza jurídica é causa de redução, né? Não obstante essa nomenclatura de homicídio privilegiado, trata-se em verdade de hipótese de diminuição de pena, e assim, segundo Rogério Sanches, o privilégio, nesse contexto, equivale a uma causa de diminuição de pena. Já para Kleber Masson, a denominação homicídio privilegiado é um fruto de criação doutrinária e jurisprudencial. Não se trata de privilégio, mas causa de diminuição de pena. Presentes os requisitos aí, o juiz deve reduzir a pena. Quanto à incomunicabilidade do privilégio, para Kleber Masson, as hipóteses legais de privilégio apresentam caráter subjetivo, relacionam exclusivamente ao agente que atua imbuído por relevante valor social ou sob o domínio de violenta emoção aí, logo em seguida a provocação da vítima, e não ao fato. A causa de diminuição da pena não se comunica aos demais coautores ou partícipes. Então, por isso que há essa incomunicabilidade ao privilégio. Artigo 30 do Código Penal. Exemplo, né? Ao chegar em sua casa, ele depara-se com sua filha ali chorando copiosamente e pergunta-lhe qual o motivo dessa tristeza, vindo a saber que ela lhe fora estuprada por bem. Pede então a C, seu amigo, que mate o estuprador, e aí de imediatamente atende esse pedido. A responde por homicídio privilegiado, que é o relevante valor social, que é o pai. C, deve ser atribuído o crime de homicídio simples ou na forma qualificada, dependendo do caso concreto, e mais nunca pelo privilégio, pois o relevante valor moral a ele não se estende. Quanto à análise das causas privilegiadoras, o motivo de relevante valor social, né, ele deve se interpretar a situação em que o agente mata alguém para atender aos interesses da coletividade. Por exemplo, matar um perigoso bandido que ronda a vizinhança, o indivíduo que mata o traidor da pátria, o indivíduo que mata o Lázaro. Foi mais ou menos nesse contexto aí. É um motivo de relevante valor social. E aí, né, o interesse de toda essa comunidade. É imprescindível aqui, senhores, que o motivo seja relevante, tá? Seja realmente relevante. Motivo de relevante valor moral está relacionado a sentimentos nobres de natureza individual. Estende-se ao valor moral quando o agente ele mata para atender interesses particulares, a sentimentos de piedade, misericórdia, de compaixão. Exemplo lá da eutanásia. A eutanásia ela pode ser ativa ou passiva. Ativa porque ocorre quando presente os atos positivos com o fim de matar alguém, culminando ou aliviando o sofrimento de alguém. A passiva se dá com a omissão de tratamento ou de qualquer meio capaz de prolongar a vida humana, irreversivelmente comprometida, acelerando a sua morte. Esse motivo de relevante valor moral, né? Exemplo, matar aquele que estuprou a sua filha ou a sua esposa. O Supremo Tribunal Federal, assim, ele se manifestou acerca desse assunto, né? Já nesse contexto. E a incidência da causa
especial de diminuição de pena pelo motivo de relevante valor moral depende da prova que o agente atuou no calor dos fatos, impulsionando aí pela motivação relevante. E aí, senhores, algumas observações pontuais nesse contexto há de se fazer. A emoção ela deve ser capaz de retirar esse autocontrole do agente. O domínio da violenta emoção não se confunde com uma mera influência desse estado anímico do agente, né? O estado anímico da alma. Não pode haver também um lapso temporal entre a provocação e o homicídio e a reação imediata. A reação ela tem que ser imediata. O dolo necessariamente será o de ímpeto, né? De ímpeto nesse contexto. A jurisprudência afirma ser obrigatória a aplicação da causa de diminuição e a incidência de uma das privilegiadoras. Quanto ao homicídio qualificado, com base no tipo fundamental descrito no caput do artigo 121 do Código Penal, o legislador a ele agrega circunstâncias que elevam em abstrato a pena do homicídio. O homicídio qualificado, ele encontra previsão, né, ao teor do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. E a pena passará a ser de reclusão de 12 a 30 anos. A pena do homicídio simples, senhor, só para que entendam, é de 6 a 20 anos. E do homicídio qualificado, ela é de 12 a 30 anos. Então, vocês notam que há uma sensibilidade nessa majorante aí, né? É sensivelmente majorada. O homicídio qualificado, diferentemente do homicídio simples, né? É sempre hediondo nesse contexto, tá? E qualquer que seja qualificadora, como eu falei lá atrás, em dado momento anterior, que o homicídio simples ele só será qualificado quando ele for praticado por grupo de extermínio, tá? E o homicídio qualificado diretamente ele será sempre doloso, tá? E qualquer que seja a qualificadora, consta do artigo 1º, inciso 1, enfim, da Lei 8.072/90. As circunstâncias que qualificam o homicídio são o qual? Mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil, com emprego de veneno ou explosivo, asfixia, né, tortura ou outro meio insidioso, cruel, ou de que possa resultar perigo comum, a traição de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que se torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução e a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Aqui as penas são de 12 a 30 anos. O feminicídio, que é contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, tá? Foi incluído pela Lei 13.104 de 2015. E o inciso 7º, que diz que é contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional, das Forças Nacionais e da Segurança Pública, ou contra, né, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau ou em razão dessa condição. O parágrafo 2º fala que considera razões das condições de sexo feminino, envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aí uma atenção que eu faço, o homicídio qualificado, ele é sempre hediondo, e nesse sentido, a Lei 8.072/90 dos crimes hediondos, né? O homicídio do artigo 121, quando praticada a atividade de grupo de extermínio, é o homicídio também qualificado, conforme eu já elenquei para os senhores. E uma última observação nesse primeiro bloco aqui, é que o homicídio ele pode ser qualificado e privilegiado, quando a qualificadora for de natureza objetiva, ou seja, quando diz respeito ao meio através do qual o homicídio é praticado, aí ela poderá ser, nesse caso aqui, um exemplo para aclarar, é quando o mandante e o executor. Muitas das vezes as qualificadoras ali, elas não se comunicam, então ele pode ser atribuída a ele uma qualificadora para um e não para o outro, tá certo? Daqui a pouco voltaremos e no próximo bloco falaremos sobre as privilegiadoras e as qualificadoras, tá certo? E depois
dando continuidade sobre o feminicídio e também falaremos em pequenos blocos, feminicídio e também do crime funcional. Então, mais 3 blocos, tá certo? Até mais!